Associação Nacional dos Militares do Brasil. Alerta à nação sobre o sucateamento das Forças Armadas. Prezados irmãos brasileiros, civis, militares da ativa, da reserva e forças auxiliares. A imprensa vendida e revanchista publica a notícia como ela quer, sem nenhum compromisso com a verdade histórica. Problema deles. Está mais do que demonstrado que este desgoverno é perdulário, sem nenhum compromisso com os destinos da nação brasileira, e que procura legitimar uma nova história do movimento de 1964, procurando transformar bandidos em heróis, e os verdadeiros heróis em bandidos, denegrindo as caras tradições das Forças Armadas brasileiras na direção de um revanchismo e de um socialismo para lá de ultrapassados. Por este motivo, manifestamos o nosso sentimento contra a injustiça e a ilegalidade praticadas por este desgoverno a seguir. O mais recente documento dos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica sobre o estado dos equipamentos militares comprova que continua em curso o processo de sucateamento das Forças Armadas, iniciado há muitos anos. As consequências podem ser graves. O treinamento e preparo do pessoal acaba espelhando as condições precárias do equipamento e dos sistemas de armas, e o resultado óbvio disso é a redução da capacidade de defesa do país, que também fica sem condições de sustentar ações de política externa que exijam qualquer tipo de apoio militar. A reportagem de Tânia Monteiro, publicada pelo Estado, 22/11, mostra que o problema não se deve apenas à falta de recursos. Em termos absolutos, excluídos os gastos com a dívida pública e a Previdência, o orçamento militar é menor apenas que o do Ministério da Saúde, mas a liberação desses recursos não é regular e contínua, o que prejudica enormemente qualquer planejamento militar que depende de continuidade. Os contingenciamentos de verbas comprometem os planos de reaparelhamento das Forças Armadas. É verdade que as dotações orçamentárias para as três forças cresceram nos últimos anos. De 5 bilhões para investimento e custeio em 2007, os recursos aumentaram para 7,77 bilhões em 2008. De 10,05 bilhões de reais em 2009 para 12 bilhões em 2010, de 12,9 bilhões, valor estimado em 2011, e de 14,4 bilhões, valor que consta do projeto de lei orçamentária em exame no Congresso, em 2012. A reportagem não deixa dúvidas, porém, de que, mesmo com mais dinheiro, a situação das Forças Armadas continua piorando, e com rapidez. Em março, a Marinha, que, como dizem as autoridades, tem a missão de proteger a área do pré-sal, mantinha em operação apenas 2 de seus 23 jatos A4. Hoje, nenhuma dessas aeronaves tem condições de decolar do porta-aviões São Paulo. Das 100 embarcações militares, entre corvetas, fragatas e patrulhas, apenas 53 estão navegando. Dos 5 submarinos, só 2 estão operando. Na aeronáutica, dos 219 caças, apenas 72, 33%, estão em operação. Dos 81 helicópteros, 22, 27%. Dos 174 aviões de transporte, 67, ou seja, 39%. Dos 177 aviões de instrução e treinamento, 49, 28%. Se considerada a idade média da frota, a situação é ainda pior. Quase 90% dos aviões da FAB têm mais de 15 anos de uso, quando, para uma força operacional com um mínimo de eficiência, o recomendável é que o máximo metade das aeronaves tenham mais de 10 anos de uso. Quanto às baterias antiaéreas, as 9 existentes estão fora de uso. No Exército, a situação não é melhor. Dos 1.610 veículos blindados, apenas 982, 61%, estão disponíveis. Dos 78 helicópteros, 39, ou seja, 50%, estão em operação. E dos 563 obuseiros, estão disponíveis 449, 80%.
Esses números mostram a urgência da recuperação da capacidade operacional do setor militar, que ao mesmo tempo precisa ampliar o alcance de suas ações, por meio de programas como o do submarino nuclear, que já contabiliza grande atraso em sua execução, e o de reequipamento da FAB. Mas, se mais recursos têm sido aplicados no setor militar e ainda assim a situação piora e os programas inovadores não avançam, o que há de errado, além da intermitência da liberação de verbas? O item que mais absorve recursos no Ministério da Defesa, e o faz em proporção alarmantemente crescente, é o de pessoal. São mais de 750 mil militares da ativa e da reserva e pensionistas. Isoladamente, esse item consome cerca de 80% do orçamento do Ministério da Defesa. Mas o mais grave é que, pelo menos 75% das despesas com o pessoal correspondem a gastos com inativos e pensionistas. Uma despesa cujo crescimento é inexorável. O modelo de carreira militar adotado pelo Brasil produz duas distorções. Uma delas é a concentração, cada vez maior, de despesas com o pessoal inativo. A segunda é a carência de contingentes e de reservistas, sargentos e oficiais, com idade apropriada para atender a uma eventual convocação. O sistema é, assim, insustentável. Os políticos não parecem interessados em discutir os problemas estruturais das Forças Armadas. A situação dos militares brasileiros chegou ao fundo do poço. A situação é revoltante. Mais de 90% dos militares têm empréstimos consignados, e a maior parte não era para compra de casa, carro ou outro bem de maior valor, e sim para saldar dívidas corriqueiras, como cartão de crédito, escolas, etc. Acabavam entrando numa bola de neve, pois com o salário líquido no mês diminuído pelo empréstimo faziam novas dívidas e assim eram obrigados a fazer mais empréstimos, e o ciclo nunca terminava. De lá para cá a situação não mudou. Ou melhor, está sim mudando, só que para pior. Depois o governo ainda está pleiteando uma vaga no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Parece piada. Dá para entender boa parte da resistência dos membros, Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, quanto a isso. Pois, imaginem só, ter ao seu lado um membro fraco, incapaz de se mobilizar e combater como eles. A missão do Haiti é mera ilusão, pois trata-se de um país fragilizado e totalmente desorganizado militarmente. Se a missão fosse no Irã, por exemplo, tenho pena do que já teria acontecido às nossas tropas. Hoje, cada vez mais militares de carreira estão se mobilizando para deixar as Forças Armadas, seja via concurso para outras áreas, seja via setor privado, pois quase todas as outras profissões, sobretudo o setor público, exigem menos tempo de formação, menos tempo de dedicação ao serviço e remuneração imensamente melhor. A quantidade de jovens que se interessam pelas nossas escolas de formação diminui a cada ano. E eu os aconselho a procurar mesmo outras profissões, pois não basta a vocação, se você não tem uma retribuição digna pelo seu serviço. Nenhuma vocação resiste quando você vê sua família passando por dificuldades. Com equipamentos sucateados, salários ridículos e péssimas condições de trabalho, nossas três forças estão hoje totalmente incapazes de reagir a qualquer ameaça estrangeira mais séria. É impressionante a irresponsabilidade desses últimos governos, pois, com o Brasil tendo hoje uma das maiores economias do mundo, novas riquezas sendo descobertas, como o pré-sal, nióbio, etc. Como eles que estão no poder podem deixar tudo isso desprotegido? Quando o governo resolver acordar, deixar de lado o revanchismo barato contra as atuais militares, 1964 já ficou para trás, é história, e resolver tratar o assunto defesa com seriedade que ele merece, poderá ser tarde demais. Só Deus poderá salvar o Brasil. Este é o manifesto da Associação Nacional dos Militares do Brasil, ANMB.